Bom dia a todos vocês, elevando o nosso pensamento ao Pai, pedindo a sua proteção, a sua luz, saúde, paz. Nosso Senhor Jesus Cristo, ajude-nos no dia de hoje, dá-nos forças e sabedorias para que a gente tome ótimas decisões, para que a gente viva de acordo com a sua palavra. Amém. Hoje é dia de nossos passos com Deus e nós vamos fazer a revisão rapidinho, apenas 4 questões do capítulo 27 de Atos. E alguém me enviou uma pergunta que é: por que não lutamos contra os inimigos de carne e sangue? Ela está se referindo a Efésios 6:12, que eu vou ler para vocês rapidinho. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Ela diz que se confunde com o comecinho desse versículo, pois nós não lutamos contra os inimigos de carne e sangue. Vocês sabem o que é que isso quer dizer? Para a gente entender isso aí, a gente tem que entender o porquê de nosso Senhor Jesus Cristo ter vindo aqui na Terra e o porquê que ele morreu no lugar do Cordeiro. Então, fazendo isso, ele cancelou tudo aquilo que Satanás naquele tempo estava fazendo contra as pessoas. Depois disso, Satanás não pode agir contra as pessoas sem autorização de nosso Senhor Jesus Cristo. E é a própria palavra que vai nos responder isso. Leiam comigo o que está escrito em Colossenses 2:14 e 15. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Satanás fez tudo para que Jesus não fosse sucedido. Nós conhecemos a história de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nosso Senhor Jesus Cristo manteve firme até o final, porque ele tinha um propósito, e o seu propósito foi vencido na cruz. Com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, todo esse pecado original foi retirado da nossa cabeça. E daí 1 Pedro 3:22 está dizendo: agora Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele. É o que eu disse, Satanás não tem poder sobre nós. Mas então, por que é que a Bíblia está falando isso, que a nossa luta não é carnal? Não é uma luta, vamos dizer assim, corporal. Por quê? Vocês já chegaram a uma conclusão? O que é isso? Nós, hoje em dia, nós nos metemos em muitos problemas. E muitas vezes nós estamos lá dentro do abismo. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que vive no pecado sexual. Ela tem aquele senso de felicidade, que ela não está errada, que ela está fazendo tudo aquilo que todo mundo faz. E ela pensa que ela tem Deus. E ela pensa que tem que lutar com Deus para vencer tudo isso, quando ela vê que ela realmente está no pecado. Mas o que está dizendo a palavra é que quando a pessoa está mergulhada no pecado contra Deus, desobedecendo a Deus, a luta dela não é com Deus, mas é contra as forças satânicas que estão com elas.
Veja que Deus é um ser puro. Quando a gente se mete em certas escuridões deste mundo, quando a gente se mete nesses pecados horríveis, a gente está dando ocasião para o Satanás. E para a gente se libertar, a nossa luta não vai ser carnal, mas vai ser uma luta espiritual, uma batalha espiritual para a gente vencer essas forças satânicas. E não tem como a gente vencer essas forças satânicas senão retirando totalmente, a gente se afastando totalmente do pecado e vivendo uma vida reta, abençoada, uma vida justa, de acordo com a palavra de Deus. Praticando a lei do arrependimento e voltando para o Pai. Não existe outra maneira. Não existe, porque Deus não vai fazer um negócio com meio termo para nós. A metade de mim, eu sou aquele cristão que vai na igreja, uma coisa maravilhosa, mas a outra metade eu estou em drogas, eu estou maltratando meu pai, minha mãe, eu estou roubando, eu estou maltratando meu filho, minha filha. Gente, não existe meio termo com Deus. Ou a gente é ou a gente não é. Nós, na nossa cabeça, assumimos que está tudo bem para com Deus, mas de acordo com a palavra de Deus não está. É isso que está dizendo a palavra. A gente muitas vezes tem que negar a nós mesmos, a gente tem que negar esses nossos desejos carnais, essas nossas tendências malignas e pecaminosas que nos traz aquele prazer da carne. A gente tem que negar tudo isso porque não são coisas de Deus. Agora, para negar isso com certeza, a nossa batalha, ela não é material, não é uma batalha de corpo a corpo, não é uma batalha com Deus, mas sim a nossa batalha espiritual contra as forças das trevas, que vai nos alimentando cada vez mais, vai nos dando esse prato de veneno, que é para a gente cair cada vez mais, e a gente se sente feliz lá, não é? Quando a gente entra no pecado, muitas vezes a gente está feliz, achando que está tudo certo. Mas é o Satanás nos alimentando, nos fazendo acreditar assim, nos fazendo acreditar que tudo isso é verdade. Mas, na realidade, o que nós temos que fazer é lutar contra essas forças satânicas, esses governantes, essas potestades, essas forças malignas que estão à nossa volta. Não sou eu falando isso para encerrar esta minha resposta a essa pergunta muito importante, e eu agradeço muito a essa pessoa que nos enviou. Essa é uma pergunta que vem de encontro ao problema de muitas pessoas que estão no pecado e acham que estão também com Deus. Ela vai lá, faz aquele pecado e Deus está apoiando porque ela vai na igreja. Mas se ela não rejeitar essas potestades, esses pecados horríveis que elas estão praticando e viver uma vida nova, gente, elas nunca vão chegar até Deus. Essa é a realidade, isso é o que está falando a palavra de Deus. Nós temos que mudar de vida, nós temos que aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e parar de pecar imediatamente. Então, eu vou ler para vocês leitura de 2 Coríntios 10, 3 em diante. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Parando aí, daí eu vou continuar, porque esses raciocínios humanos que a gente tem, que a gente está certo quando a gente não está, que Deus está conosco quando Deus não está, porque a gente está mergulhado em pecado.
Veja, tem que haver arrependimento, a gente tem que ser mais santo, começar a se preocupar com a nossa santificação. E aí está falando a palavra que nós não lutamos conforme os padrões humanos, que são esses que eu estou falando para vocês. Tem um jeitinho para tudo, o ser humano diz é isso, é aquilo. Não é essa luta. Nessa luta nós não vamos ganhar. Nós vamos perder e vamos parar lá no inferno. Então, a nossa luta é através da transformação de caráter. É a gente aceitando Jesus Cristo e mudando completamente, parando de pecar. Senão, as forças poderosas de Deus não podem nos atender, porque a gente está nas trevas. Vamos continuar a leitura. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos que insistirem a desobedecer. Vocês se preocupam apenas com o que é aparente. Aqueles que afirmam pertencer a Cristo devem reconhecer que pertencemos a Cristo tanto quanto a eles. Na realidade, Cristo tem poder também sobre as forças satânicas. É isso que a gente tem que reconhecer. Mas Jesus Cristo já veio e nos deu um começo. Ele nos limpou de tudo isso. Agora, no livre-arbítrio, a gente está indo contra nosso Senhor Jesus Cristo, aderindo a essas forças satânicas. Veja que nosso Senhor Jesus Cristo, ele já não vai fazer mais nada, porque a gente é suposto viver na retidão até o dia da sua volta. E daí ele virá para nos julgar e julgará também o Satanás. Isso é algo muitas vezes complicado da gente entender, mas a maioria de nós estamos caindo nessa armadilha. A gente acha que Deus vai dar um jeitinho para nos libertar de tudo isso, quando a gente não está correspondendo. Isso é utopia. A gente tem que parar imediatamente de pecar e fazer o que é certo, porque senão a gente está se juntando ao Satanás, que também está sob a autoridade de Deus. Então vamos agora começar nossos passos com Deus, revisão de Atos 27. E a primeira pergunta é muito fácil. Qual apóstolo embarcou junto com Paulo no navio para Roma? A. João ou B. Lucas? Para você que é novo, agora haverá um tempo para vocês escolherem as suas opções. A resposta correta é B, Lucas. E isso não está declarando nos versículos. A gente tem que entender um pouco da Bíblia para chegar a essa conclusão. E a resposta está subentendida no versículo 27:2, que diz: embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Para começar aí, o verbo está embarcamos, coloquei capitalizado para vocês. Isso significa que a pessoa escrevendo esse livro, que é Lucas, estava junto com Paulo no navio. É isso que foi explicado e é o que aconteceu. Questão 2. Qual o primeiro problema encontrado pelo comandante do navio logo que seguiram viagem? 1. Os ventos contrários, ou 2, o navio estava muito pesado. Escolha uma opção.
resposta correta é 1. Os ventos contrários. Está escrito em Atos 27:4. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. E também Atos 27:7, navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar em Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Então, eles mais ou menos desviaram a rota por causa desses ventos contrários. Aconteceu quando eles chegaram em bons portos, e Paulo lhes deu um conselho para que ficassem ali, mas o comandante do navio não aceitou, e eles tiveram que partir e seguir viagem para Roma, como haviam determinado antes. Questão 3. Como Paulo e os tripulantes do navio não viam nem o sol e nem as estrelas, é certo concluir que eles estavam perdidos. 1. Sim ou 2. Não. A resposta correta é 1. Sim, eles estavam perdidos. Leitura de Atos 27:20. Não aparecendo nem o sol nem as estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Por que isso? Porque naquela época eles não tinham ainda a bússola. Eles dependiam do sol e das estrelas para navegarem. Quando eles estavam nessa completa escuridão, sem ver nem o sol nem as estrelas, eles perderam o rumo e também as esperanças de salvação. Questão 4. O navio de Paulo, com 276 tripulantes, estava à deriva por mais de 14 dias. 1. Sim ou 2. Não. A resposta correta é 1. Sim. Leitura de Atos 27:27. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Atos 27:37. Estavam a bordo 276 pessoas. Então, nós vimos aí que a palavra estava se cumprindo. Deus finalmente os estava trazendo para um porto seguro, mas foi um pouquinho mais das 14 horas. E daí vai começar aquele processo deles chegarem na ilha, que nós já sabemos que é a ilha de Malta. Veja que muitas vezes em que Paulo estava em dificuldade, o próprio Jesus veio e falou com o Paulo, e desta vez Jesus mandou um anjo para dizer para Paulo que não tivesse medo, que eles seriam salvos, todos que estivessem no navio seriam salvos. E nós vamos ver que isso é um milagre maravilhoso, porque todas essas 276 pessoas foram realmente salvas. Essa é a nossa revisão para hoje. Vamos pedir ao Pai que nos abençoe e nos oriente no dia de hoje, para que a gente tenha um dia totalmente equilibrado e feliz.
que a sua vontade seja feita entre nós e que nós sejamos obedientes, que nós saibamos seguir a sua palavra, não os impulsos do nosso coração, os desejos da nossa carne, para que a gente sempre faça aquilo que é correto, porque bem sabemos que aquilo que Deus determina ser correto e necessário para nós é o que nos leva a uma vida feliz, a uma vida eterna ao seu lado. Amém. Muito obrigada a todos vocês, obrigada pelos joinhas, curtam, comentem e compartilhem, ajude a nossa causa, por favor. Que Jesus os abençoe, bom dia e muita paz.